você vai aprender a planejar para ter e traçar o seu futuro hoje. Ou seja, o que você pretende conquistar em 100 dias, em 24 meses, em 40 meses. Porque senão você vai estar sempre engolido pela rotina, você vai estar sempre engolido pelo piloto automático e você vai estar exatamente nesse momento que foi uma das maiores reclamações do meu Instagram eu não consigo ter tempo para pensar sobre a minha educação financeira. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, tá? Isso que você está inventando para você mesmo é uma mentira! Porque prioridade é a gente que faz. As pessoas me perguntam, Camila, mas pelo amor de 50 startups, mas não sei quantas empresas, mas 10 mil empregos sendo gerados dentro do ecossistema Farani. Como é que você faz? Óbvio que eu não toco tudo, né, gente? Óbvio, senão eu não estaria aqui nesse momento, né? Isso não quer dizer que tem horas que eu esteja estafada? Claro que sim. Mas eu faço gestão de prioridades. Importante, vou falar isso para vocês, ó. Gestão de prioridades. E aí você agora, exatamente agora, nesse momento, você vai anotar quais são as suas 5 principais prioridades da sua vida pessoal e da sua vida profissional, tá? Pega aí, se você não está com papel e caneta, ou colocando no laptop, ou no teu desktop, em qualquer lugar que seja, você já começou errado, porque precisa. Informação, isso aqui que o Banco Modal, que o Essa Vai Render e que eu estamos fazendo gratuitamente, além de ser ouro em pó, foi pensando exatamente em vocês. Por quê? Empreender e investir é uma questão de mentalidade. Mentalidade. Ok? E aí, ora, se é uma questão de mentalidade, eu vou trazer aqui para vocês essa metodologia, que é uma metodologia que se chama Planejamento ABZ. Eu ensino bastante, mas essa daqui, ela é especial para vocês, porque ela reúne o Planejamento ABZ, a metodologia Shark, vocês vão ver que não tem nada a ver com o fato de eu ser um tubarão no Shark Tank Brasil, e ela reúne estratégia orientada e resultado financeiro. Primeiro ponto, tá? Planejamento ABZ. Presta atenção para tudo que você está fazendo agora. Desliga todos os seus tomadores de tempo. WhatsApp. Porque isso aqui é importantíssimo para a sua vida, tá? Planejamento ABZ. Ó, eu faço, meu time faz, meus sócios, eu faço com todo mundo. Nas minhas mentorias, na Shark Class, no Código dos Tubarões, aqui no Modal. Seguinte, o que é o A? O A, eles são as suas 10 metas, né? Para os próximos 5 anos. Camila, eu posso botar para um ano? Pode também, tá? Essas metas aqui, elas têm que ser pessoais, profissionais. Isso vai mudar a tua vida, tá? Pode anotar. Eu faço anualmente sempre. Aqui pode ser, eu quero fazer um MBA. Ora, se você quer fazer um MBA, isso vai impactar no teu profissional, porque você precisa juntar dinheiro, né? Eu quero ter um aumento de 30% no meu salário. Eu quero abrir um outro negócio. Tudo entra, ok? O que é o B? O B, ele é exatamente você pegar essas 10 metas e você estabelecer 5. Porque é gestão de prioridade. Tem pessoas que botam até mais do que 10. Não tem problema, mas também não extrapola muito. Ai, Camila, tem muita coisa que eu quero conquistar na minha vida, tudo bem, mas você vai por gestão de prioridade, tá? Bota 10, 12 no máximo. Aí depois você vai fazer as 5. O que você faz com o resto?
fecha os olhos. Porque aqui começa o problema, pessoal. Aí você tem um monte de... Aí você começa a ficar nervoso. Por quê? Você quer fazer isso, você quer fazer aquilo, você quer não sei o quê. Aliás, eu recomendo para vocês lerem o livro Essencialismo. E ele diz exatamente isso. Por que a humanidade está cada vez mais ansiosa? Porque ela quer fazer tudo no mesmo tempo para quando? Para agora. Vocês entenderam? Aí, ó, a pessoa quer fazer tudo para agora, quer fazer tudo para agora e no mesmo tempo. A interseção disso é o quê? Isso aqui é vida, tá? Isso aqui é vida que eu digo você aprender isso daqui, para você fazer o quê? Diferente. Você não consegue fazer tudo, muito menos tudo para agora, muito menos no mesmo tempo. Por quê? 95% das coisas que chegam para você é ruído. Sabe o que isso quer dizer? Aquela pessoa que chega para você e fala assim, ai, olha, caramba, eu tenho negócio para te apresentar, né? Ou você trabalha numa empresa, ou você é autônomo, ou você tem tua clínica de estética, ou qualquer outra coisa que seja, e chega a pessoa e fala assim, olha, tem negócio aqui, tá bom. 95% é ruído, ou seja, não vai dar certo. Sinto te dizer. Isso é estatística, tá? E pesquisa, não tirei da minha cabeça. O que você tem que fazer? Fechar os olhos e ouvidos. Por quê? Porque você tem as tuas 5 metas. Isso aqui ficou tudo assim que eu já nem consigo mais escrever. E aí, o que acontece? Então, a gente falou do A, e a gente falou do B, e a gente falou do Z. O Z é o grande segredo. Você sabe o que é o Z? O Z é o lugar comum. O Z é o quê? É tudo que você tem de estabilidade para que você fique o quê? Cada vez mais o quê? Seguro. Para o quê? Arriscar nos seus desejos. Vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a fazer investimento anjo, né? Qual era o meu Z? O meu Z era o quê? Era o grupo Box. Era a Farane Café. Era a Farane Fresh. Eram minhas operações de alimentação que me geravam um valor X por mês de forma que eu me sentisse mais segura. Porque se você tira isso daqui, o que acontece? Você começa a ficar inseguro. Quando você começa a ficar inseguro, sua ansiedade aumenta. Quando a sua ansiedade começa a aumentar, você faz o quê? Você piora o teu estado mental. E quando você vai olhar lá dentro da pirâmide de Maslow, né? Quando você vai olhar a pirâmide de Maslow aqui, entre necessidade fisiológica, você tem o quê? Saúde. E isso daqui, gente, está totalmente atrelado. Por quê? É o que eu falo, às vezes você vai perder a tua saúde, por quê? De tanto trabalhar de forma errada, não é de tanto trabalho, de forma errada. Por isso que é importante você saber quais são as suas prioridades. Minha prioridade é, eu quero ter 300 mil daqui a 2 anos. Estou chutando. Mas hoje, por exemplo, você dá aulas particulares. Você tem isso garantido. Ou você trabalha numa empresa, mas você consegue aí depois do horário, você consegue ter um negócio ou criar um negócio em paralelo, mas você tem lá o teu salário da empresa. E por algum momento que você achar que faz sentido, né? Sempre quando me perguntam, importante dizer isso, sempre quando me perguntam, né? Falar assim, Camila, puxa, você acha que eu devo largar a empresa para empreender? Eu falo, depende. Se você já tem uma reserva financeira, acho que faz sentido. Lembra que eu falei na aula anterior sobre reserva financeira? Tem que ser reserva financeira para 12 meses. Muita gente tem, muita gente tem. Tem gente que não tem. Aí eu falo, então acho que você tem que pesar. Faz um planejamento que já foi ensinado para você. E aí depois que você faz esse planejamento, você efetivamente pensa nesse movimento. Mas também tem uma questão que é o seguinte, no Shark Tank,
Acontece muito do empreendedor, a empreendedora tá lá, e aí o que que acontece, né? Ele fala assim, puxa, eu não posso largar o meu emprego agora porque é dele que eu vivo. E aí muitas vezes nós, os sharks, né, eu falo, poxa, então você não está arriscando o suficiente. Mas tem que ter um olhar, por exemplo, quando você faz um aporte, tá bom, quanto é que você precisa para sobreviver? É isso? Tá ótimo. E aí, com um investimento, na parte lá do Prolabore, né, a gente contempla isso. Tá? Mas eu sempre sugiro que o empreendedor ou futuro empreendedor faça essa reserva para poder dar. Por quê? Porque essa reserva é o Z, é onde te mantém ali, pelo menos, com estabilidade emocional. Veja, aqui não tem nenhuma fórmula mágica, tá? Aqui só tem GSS, que é gastar sola de sapato, e falar todos os meus erros e acertos, principalmente das empresas hoje que eu faço parte como sócia, como membro do conselho de administração, tá? Afinal de contas, o caminho mais curto entre dois pontos se chama execução. E execução, eu vou te dizer, não é tão simples assim. Aí a gente vai para outra parte da tríade, que é a metodologia Shark. Que quer dizer, o primeiro S, a situação, ou seja, analisa o momento em que você está, a situação que você está vivendo, tá? Aí a gente vai para o H. O que é o H? O H são as habilidades que você tem hoje ou que você precisa chegar para chegar ao teu alvo. Beleza, imagina que você fale bem, né? E que você quer ter um canal no YouTube, ou você quer ter um canal no Instagram e você quer começar a monetizar por lá. Mas não, imagina que você é muito bom em estética. E aí você entendeu que se você é muito bom em estética, você pode abrir, você hoje está trabalhando, de repente, junto de uma clínica, alugando lá a sala, mas você entendeu que você pode ter uma outra sala que seja só sua, onde você vai atender os seus clientes, mas você também vai ter novos clientes, atender mais, afinal de contas a clínica vai ser só sua, você vai ter mais espaço. Alvo, ou seja, qual é a meta? Qual é a meta clara? E ela tem que ser clara, temporal e quantificável. Não pode ser assim, olha, eu vou abrir um negócio, tá bom. É diferente de eu vou abrir um negócio online para pet com foco somente em cães e gatos. Ou só para passarinhos, para pássaros. Entende a diferença? Porque quanto mais específico você é, mais você manda mensagem para o seu cérebro e não deixa em aberto. Porque se você deixa em aberto, você fica, poxa, mas vai ser o quê? Não, mas vai... Isso, obviamente, gente, estou falando aqui depois de você já ter validado muitas coisas. Aí seria outra aula, que é a aula de empreendedorismo, tá? Aí a gente vai para a rota. Quais são os 3 ou 5 caminhos que você vai seguir para você chegar onde? No teu alvo. Você vai fazer o quê? Não, eu vou fazer reuniões, vou fazer 3 reuniões por dia com pessoas que possam ser interessantes. Não, eu vou cada vez mais, eu vou estudar, começar a estudar qual é o MBA que eu vou fazer. Qual é a rota? Como é que você vai chegar lá? Gente, método importantíssimo, tá? E o K, que é o mais importante, que é o KPI. Ou seja, são 2 a 3 indicadores que vão mostrar o resultado das ações que você teve. Ora, se eu fiz lá, pelo menos 5 reuniões com pessoas chaves do negócio que eu quero abrir, tá? Ou não, da carreira que eu quero aumentar, da carreira que eu quero ganhar mais. Quais são os indicadores que eu consegui extrair nessa primeira semana? Olha, eu consegui falar com 3 pessoas da minha empresa que eram pessoas chaves. Ok, beleza. Mas aí eu fui falar com uma pessoa que não era tão chave, então não ficou tão bom assim. O que você já entendeu? Que esse indicador é um indicador importante para você continuar. Você vai manter essa conversa com essas pessoas chaves, você vai se oferecer para dar um help para elas, para que muitas vezes elas se tornem seus mentores. Isso pode acontecer. Então, gente, o KPI é para mostrar a performance daquilo tudo que você está fazendo. Ora, puxa,
Se você, numa conversa, você conseguiu entender que, puxa, determinada área vai crescer, você já tem uma performance ali, dentro da tua meta. E aí, olha, né? A situação, de novo, né? Você vai falar, destino apenas 5% do que eu ganho para investimento. Qual é a situação que você está hoje? Quais são as habilidades? Eu tenho uma meta clara, mas eu preciso melhorar a disciplina com que eu gerencio as minhas despesas. Então, eu tenho uma habilidade o quê? Eu tenho uma habilidade em números? Não, você não tem essa habilidade em números, mas eu tenho uma habilidade, de repente, para contratar. O alvo é a meta, ou seja, eu quero colocar 20% do que eu ganho em investimentos variáveis em até 6 meses para chegar a 150 mil até 2025. Inclusive, gente, aqui no Modal, que eu sou sócia, você consegue saber exatamente onde você vai alocar o seu capital, muitas vezes para chegar ao seu objetivo, de acordo com o teu perfil, tá? Quais são as rotas? Ou seja, o que você precisa fazer com isso, né? Você vai analisar o seu orçamento, fazer a comparação entre planejado, mês a mês. Quais são os indicadores? Olha, os indicadores foi tanto de percentual alocado em investimento por mês. No exemplo anterior, gente, eu falei para você que de repente queria crescer na sua carreira. Afinal de contas, o B, que é a meta, ele tem que ser pessoal e profissional, tá? Aqui eu tô falando que, como você, um exemplo onde você está gastando muito e você quer gastar menos. Afinal de contas, o nome desse programa é Essa Vai Render, tá bom? E aí, ó, o KPI é o seguinte, né? Qual o percentual alocado em investimento por mês? Qual é o acumulado por 3 meses? Qual é o acumulado no ano? Esses são os indicadores que você precisa mapear, tá? Por quê? Porque você precisa cada vez mais ter uma estratégia orientada a ter um resultado financeiro. E aí a gente vai falar sobre fluxo de caixa e capital de giro. O fluxo de caixa, ele é um controle financeiro, gente. É basicamente assim, ó, a grosso modo dizendo, é uma conta bancária. Um extrato, desculpa. Que você vai fazer o quê? Diariamente, quanto entra e quanto sai. Mas lembra que você já tem lá a planilha do orçamento, ok? O fluxo de caixa é um monitoramento recorrente disso. E aí, ó, primeira coisa que você vai fazer, você vai categorizar as suas entradas e saídas de dinheiro. Despesa básica, água, luz, aluguel, internet, telefone, fornecedor, recursos humanos, produto, transporte e as entradas, receita com serviço, produto, receita não operacional, entre outras. Tudo que a sua empresa oferece de produto ou serviço. E aqui está mais um material para vocês que vocês vão receber, tá? Mas você só vai receber se você estiver cadastrado no Essa Vai Render. Se você tiver com o seu e-mail, Essa Vai Render, senão você não vai receber. Beleza? Aqui estamos com essa baita ferramenta que eu uso, tá? Fluxo de caixa, então, a conta corrente, tá? O que entrou? Em dinheiro, né? Cheque, eu sei que alguns aceitam, a grande maioria hoje, né, imagina, né? Débito, crédito, outros recebimentos, Pix, ok? Total de entrada, retirada do sócio, transferências, fornecedores, despesas financeiras, impostos, despesa com pessoal, saque se tiver, contador, despesa administrativa, bom. E aí tá tudo aí para você ver, essa planilha tá para você, tá? E aí você entendeu que a tua saída foi 35.950. Ora, o que entrou no caixa da empresa, foi efetivamente 38.600. Então, a diferença disso é o saldo, né? Entradas menos saídas, que vai dar 2.650. E aí, essa última linha aqui é o saldo acumulado, ou seja, é o saldo operacional mais saldo inicial. Como foi? Imagina que você esteja começando um negócio agora, não tem saldo inicial. Você pode até colocar também um capital. Mas aqui nesse caso aqui, vamos voltar a esse exemplo específico aqui, né? O saldo aqui ficou 2.650. A gente vai para o segundo mês já com o saldo inicial de caixa aqui, tá claro?
segue a mesma linha de raciocínio e aqui no fim de fevereiro, o saldo do mês de fevereiro foi 700, somado ao saldo inicial que veio daqui. Tá claro? Isso vai dar 3.350. Mas agora quando a gente foi para o mês de março, olha que interessante, né? Esses saldos, esse saldo daqui, né, o saldo operacional, ele ficou no negativo. E aí, como ele ficou no negativo, o que acontece? Ele ainda, mesmo que tendo um saldo inicial de 3.350, o saldo final continua no negativo. E ele vai para o mês seguinte no negativo. Ok? Então, essa administração de fluxo de caixa ela é importantíssima. Porque aqui é um mapeamento recorrente, direto, tá? E aí, ó, para ter essa planilha daqui, né, aqui tá separado por mês, mas você tem que ter o diário, porque é o diário que alimenta essa daqui. Tá claro? Então, aqui ao invés de entrar janeiro, fevereiro, vai entrar dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Pessoal, é importante. Todo mundo me pergunta a diferença entre demonstrativo de resultado e fluxo de caixa. Fluxo de caixa é o quê? Imagina a conta corrente, é quanto que entra, quanto que sai. O demonstrativo de resultado, né? Ele é o quê? Ele oferece uma base mais sólida, o quê? De planejamento, porque contabilmente falando, ele usa o regime de competência. Ai, Camila, pelo amor de Deus, eu não estou entendendo nada. Mas liga pro teu contador. Ele vai te explicar. Mas a grosso modo dizendo o demonstrativo de resultados, tá? Ele vai te dar um planejamento mais consistente no tempo. O fluxo de caixa, ele faz o quê? O fluxo de caixa, ele é complementar ao demonstrativo de resultado, tá? Então, por exemplo, quando às vezes eu peço BP, os financials, BP financeiro para o empreendedor, quando eu estou analisando, ele me manda um DRE. Porque eu quero analisar tanto o que ele já fez, mas o quanto ele está projetando para o futuro. O fluxo de caixa, não. O que é o fluxo de caixa? O fluxo de caixa é o que, de fato, entrou ali. Ele pode até fazer uma projeção de fluxo de caixa, mas o fluxo de caixa, ele alimenta o demonstrativo de resultados. Ou seja, o fluxo de caixa, ele gera dados em tempo real. Ele alimenta o demonstrativo de resultado, tá? Eles são complementares, ou seja, os dois têm que ser feitos. E aí, ó, essa planilhinha aqui, exatamente essa planilha que eu uso, ó, essa planilha é uma planilha mais complexa, tá vendo? Ó? Premissas, gráfico, venda, ramp-up de venda, custos, despesas, pessoal, resultado financeiro, CAPEX, o DRE geral, fluxo de investimento. Muitas das vezes, né, nesse próprio DRE também tem o quê? Tem a conta do valuation da empresa. Ai, Camila, conta do valuation. E aí, ó, o mais importante, tá? Você vendo aqui, ó, tem o EBITDA, ela vem toda automatizada. Mas aqui, o que eu quero dizer para vocês é, a demonstração o DRE, ele é um relatório contábil, né, que evidencia as operações de uma empresa, né, se ela está gerando lucro ou prejuízo durante um determinado período de tempo. Se o seu contador não está fazendo DRE, você provoca ele, mas você tem que dar as informações para ele. E aí você tem receita bruta, ou seja, são a receita da empresa sem nenhum tipo de desconto. E depois, na segunda linha, você tem o quê? Os impostos, as deduções. E aí sim você tem o quê? Esse menos esse é a sua receita líquida. Depois você tem o quê? Os seus custos, ou seja, qual foi o custo dos produtos ou serviços? Aqui pode ser CMV ou CSV. Lá no meu Instagram tem a continha do CMV, que, aliás, foi um dos posts que teve maior alcance. Está lá, de presente, tá? Aí você tem o quê? A margem operacional, ou seja, o seu lucro operacional. É o quê? Total da receita líquida descontado os custos envolvidos na produção, dividido pela própria receita líquida. Gente, ó, não fiquem... Isso aqui vai para você. Depois você vem o quê? As despesas, ó. As despesas, ok?
Aí você vem para as despesas. Todas as despesas incluem despesas operacionais, comerciais e com pessoal. Entende que tem diferença? Tá? E aqui nas despesas você tem as variáveis e você tem as fixas. Tá claro? Custo está atrelado a produto ou serviço. Tá? A despesa também. Porém, aqui são outras despesas, como operacional, comercial, despesa com pessoal. Tá claro? E aí, ó, você vai gerar aqui, exatamente aqui, o seu EBITDA. Ai, Camila, não aguento mais falar de EBITDA. EBITDA é todo o potencial de geração de caixa que o seu negócio faz ou está fazendo ou pode vir a fazer. Por isso, quando a gente faz valuation, em muitos dos casos a gente usa o quê? O EBITDA e a gente coloca o quê? Um múltiplo. Quantas vezes a gente fala, não, mas é 5 vezes EBITDA, 6 vezes EBITDA? Essa é uma das formas, tá? Uma das formas. Além do fluxo de caixa descontado, além do valor presente líquido. EBITDA, gente, é a palavra em inglês, ou lagida em português. Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. E aí, olha, tá? Essa parte daqui, ela vem depois, exatamente o que? De você tirar, depois de você inserir a depreciação e a amortização. Eu não vou entrar porque isso realmente é muito mais profundo, tá? É importante que vocês tenham esse conceito, né? A Laíra, eu lucro antes do imposto de renda, porque a tua empresa precisa pagar imposto de renda, né? O imposto de renda, como o próprio nome já diz, né? Aí você adiciona o valor de imposto de renda, pode ser uma alíquota, efetivamente você consegue fazer a conta, tá? O CLL, né, que é a alíquota da contribuição social sobre o teu lucro líquido, aí de fato você tem o resultado líquido do teu negócio. Tá achando que empreender é fácil? Ou você tá achando que você ser saudável financeiramente, você deve estar pensando assim, ai não, mas é muita coisa. Não, isso daqui a pouco, ó, entra direto no teu automático, mas você precisa fazer. Sabe por quê? Porque 95% das empresas, que eu sou sócia, que eu sou investidora, 95% dessas empresas fazem todos esses controles. Aí no fim é uma escolha sua. De onde você quer estar? É uma escolha você querer se você quer ficar no meio do caminho ou se você quer ir para um próximo nível. Porque se você deixa de fazer, você perde muito. Aí você olha para o seu vizinho lá, ou você olha para aquela mesma pessoa que você conheceu, estudou na escola, você fala, caramba, né, mas o fulano está voando. Sem dúvida nenhuma, a educação financeira faz parte da vida dele. Ainda que ele esteja começando, mas ele já tem a mentalidade. Então não tem mais desculpa, tá? Então, olha, o que eu quero dizer para vocês, né? Uma coisa importante, guarda sempre todos os comprovantes financeiros relacionados à sua empresa. Tem que ter. Nota fiscal, importantíssimo. Por quê? Porque senão, primeiro que você precisa mandar para o teu contador. Senão você se perde também. E aí, muitas vezes, você começa o quê? Isso aqui começa a se misturar, porque você não entendeu quais são, né, as ferramentas necessárias. Agora a gente vai falar sobre capital de giro, né? Então, gente, o capital de giro, o que ele é? O capital de giro ele é um dos primeiros pontos, né, o ponto de partida, né, na finança que vai garantir a movimentação do teu negócio. Por isso mesmo que ele é chamado de capital de giro. Então, por exemplo, no grupo Box, o capital de giro, a gente chegava no valor, que é essa continha, que é exatamente essa continha. Por quê? Para ir para o próximo mês, do outro mês para o outro mês, do outro mês para o outro mês. Para quê? Para a gente chegar sempre
financeiramente saudável, ano após ano. A conta do capital de giro é todas as contas que você tem a receber, mais o valor que você possui em estoque, menos todas as contas que você tem a pagar, mais o valor a pagar de impostos e despesas. É um capital de giro necessário. Ou seja, eu tenho R$ 8.500 a receber, eu tenho mais 12.000 em estoque, ou seja, estoque é o quê? É mercadoria que você também pode vender, tá? Então é para o próximo mês, beleza? Eu tenho 7.500 a pagar e eu tenho entre impostos e despesas mais ou menos 5.400. Ou seja, eu preciso, tá, de R$ 7.600 para começar o próximo mês. Camila, não acredito, até que enfim alguém me ensinou sobre capital de giro, porque essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Exatamente essa. E aí, olha, empresa com capital de giro saudável, gente, né, consegue o quê? Honrar compromisso com o fornecedor, com o funcionário, pode fazer outras aquisições com preços mais acessíveis. Por quê? Porque tem liquidez. Continuar no mercado e manter as atividades de operações em funcionamento. Agora tá mais claro? Então, ó, você vai usar a metodologia Shark para traçar as suas metas financeiras para esse período. 100 dias, 24 meses e 40 meses. Só recapitulando, olha, só recapitulando, a gente aqui, planejamento ABZ, a metodologia Shark e a estratégia orientada a resultado financeiro. Foi exatamente tudo o que a gente falou, nessa aula. Chegamos ao fim dessa vai render, mas o que eu quero dizer para vocês é, vocês têm uma responsabilidade comigo de não entrarem para as estatísticas. Não é porque o momento que você está vivendo agora, porque você está desanimado, ou porque você acha que você não vai conseguir. Lembra do teu sabotador. Lembra lá do início. Por quê? Porque só você consegue alterar o status quo. A minha vida, ela só começou, de fato, a melhorar quando eu entendi que eu era responsável pela minha vida. Quando eu entendi a minha capacidade. E olha, veja, foi com muita dor. Porque a dor, ela vai existir, pessoal. Aqui tem todas, a gente falou todas as ferramentas que são necessárias para você. A gente trouxe os especialistas, a gente trouxe a forma como você ficou fazer o dinheiro cada vez mais. Trabalhar para você, mas não se esqueça que você tem que trabalhar. Eu sei que muitas vezes você está pensando em desistir. Eu já pensei em desistir algumas vezes, mas para nós, pessoal, desistir não é opção. Então, ó, um beijo para vocês. Eu quero que vocês me marquem o Modal em todas as redes sociais. Marquem Camila Farani, @modalmais. Comentem. Tendo dúvidas, mandem também. Mas o mais importante, esse material é todo exclusivo e gratuito para vocês. Um beijo, pessoal. Olá, pessoal. Ó, como prometido aqui no Essa Vai Render, mais uma aula com um dos especialistas incríveis aqui do Modal Mais, viu? Nosso querido... Gente, ele é meu sócio ainda, né? William Ribeiro, líder do canal Dinheiro com Você. William, seja muito bem-vindo. E aí, William? Eu que agradeço. Eu que agradeço o convite, Camila. Obrigado pela oportunidade. O pessoal do Modal Mais também. Bom te ver de novo. Importante. Igualmente, ó, você está até no meu livro que vai sair esse ano, viu, Camila? Ó, jura? Caramba! Sim. Legal. Depois eu vou te enviar o meu Desistir não é opção. Tá? Desistir não é opção. Ótimo, ótimo. Eu vou te enviar. William, é o seguinte. Aquela pergunta clássica de abertura, né? Como que você planeja a tua vida financeira no curto, médio e longo prazo? Perfeito, Camila. Eu sou financeiramente independente. O que significa dizer isso, né? Que a renda passiva que eu tenho dos meus investimentos, prolabore da empresa, lucro da empresa, das empresas, né? Que eu tenho mais de um empreendimento,
lucro dos investimentos, né, rendimento dos investimentos, então isso me propicia a independência financeira, mas o engraçado é que, ao contrário do que o senso comum pode pensar, isso não me trouxe parar de trabalhar. Hoje eu trabalho mais do que na época que eu tinha só um negócio, só a minha indústria, e também independência financeira não tem a ver com excesso de dinheiro, ao contrário, é um saldo, né? Você tira o que... Eu acho que tem muito a ver com você controlar suas necessidades. Sem dúvida. E os seus anseios também, né? Sem dúvida. Porque qualquer pessoa do mundo não vai ter dinheiro suficiente para comprar tudo o que deseja. Então, meu custo de vida é baixo e eu atribuo muito justo a isso, ao fato de eu ser financeiramente independente também. Então, o fluxo de receitas, as minhas finanças hoje estão bastante no modo automático. A gente pode até falar mais disso aqui mais para frente, mas assim que eu tenho as receitas do mês, eu já pago as contas e eu deixo para viver com o que sobra, sabe? Então é uma inversão Mas de você valores bota ali. algum indicador? Aqui a gente falou muito sobre indicadores, sobre alguns percentuais. Você coloca alguma meta para você anualmente? 20% do que você tem que gerar ali de reserva? O que você faz? Eu tento fazer com que todas... Olha só, hoje eu consegui um nível de automatização do controle das minhas finanças. Demorou muitos anos para eu conseguir, mas hoje eu consigo fazer. Tem as receitas do mês, esses rendimentos desses investimentos, eles pagam as minhas contas e eu procuro deixar pelo menos uns 20%. E quando tem retirada de lucro, você tem excepcionalidade para investir mais do que isso até, sabe? E quais são desculpa, pode falar. Pois não, pode falar. Quais são esses investimentos? Eu acho que é importante para o pessoal entender, né? Assim, a questão da renda passiva, né? É disso que você está falando, certo? Sim. Quais são esses investimentos que você faz para você ter essa renda passiva? Eu tenho renda passiva, até para a gente contextualizar e explicar para o pessoal, é aquele dinheiro que você ganha até se você não estiver trabalhando. Mas o engraçado é assim, né? O pessoal fala, mas se você é financeiramente independente, por que você trabalha? Posso fazer a pergunta também para a Camila, para o Silvio Santos, para a Bílio Diniz, todo mundo não trabalha só por dinheiro. Dinheiro chega a um ponto na vida da gente, acho que qualquer fase na vida, né? Dinheiro é como se fosse o combustível do seu carro. Você não vai trabalhar, né? A sua vida não é acumular combustível, né? Quem vai direcionar os rumos da sua vida é você mesmo. Mas o que tem, por exemplo, de investimentos de renda passiva que eu tenho para mim? Ações, fundos, vamos dividir em duas caixinhas, investimentos financeiros e empreendedorismo. No empreendedorismo, geralmente, Prolabore e retirada de lucro. São dois pontos. Mas Prolabore você trabalha, alçada, né? Você trabalha lá. Então, aí que tá, isso que é bacana. Não trabalho na minha... eu tenho Prolabore do Dinheiro com Você, que é uma empresa também, mas eu tenho Prolabore nas indústrias que eu não trabalho, ainda sou sócio, porque foi o acordo que eu fiz para sair de lá. Entendi, sabe? entendi. Tem como arrumar um Prolabore para mim nessas indústrias aí, não? Tem como arrumar um Prolabore? Tem, é só você trabalhar 15 anos igual eu trabalhei. Deixa eu te explicar, é interessante isso, Camila. Olha que bacana, porque eu sou sócio do meu irmão nessa indústria que eu criei aos 18 anos de idade, né, no final do ano 2000, e chegou num determinado momento que não aguentava mais. Eu falei, eu tenho que parar. E precisou nascer o meu primeiro filho. Acho que são coisas que só esses eventos extraordinários trazem pra gente. Precisei nascer meu filho para entender que não tinha sentido a minha vida até então, sabe? E aí, como é que você chega pro seu sócio e fala assim, eu quero sair hoje, me dá metade do que vale? Aí os meus sócios, que é o meu irmão na época, devia ter pensado, ainda mais legal, o sócio sendo irmão, né? Ainda mais o sócio sendo irmão. Pois é. Fica com o dobro do trabalho. Pois é. E empresa nenhuma, você sabe, Camila, empresa nenhuma tem 50% do equity no caixa para dar para saída de sócio, né? Não funciona desse jeito, né? Então, o meu acordo foi esse, foi justamente falar, olha, eu quero o Prolabore para sair. E o meu irmão falou assim para mim, né? No caso dessa empresa, eu recebo só o Prolabore, da RW Tech. O meu irmão falou, mas a empresa não vale só isso, cara. Eu falei para ele, eu não estou vendendo a empresa, estou comprando a minha liberdade. E hoje eu tenho a bênção e a honra de trabalhar com a paixão da minha vida, que é a educação financeira. Não sei se eu respondi ou se eu dei uma floreada aqui. Não, você respondeu, vê se eu entendi, tá? Então, olha só, gente, o que ele está querendo dizer é o seguinte, ele tinha um percentual um percentual da empresa, tá, da RW, e esse percentual, né, ele tinha duas opções, ou ele vendia e ele vendia por um preço, né, e pagavam a ele a integralidade,
não é isso? A integralidade do capital, ou ele Isso. fatiava isso, que é o que você chama como se fosse um prolabore, é isso? Foi isso? Exato. Perfeito, Entenderam, perfeito. gente? Você resumiu melhor do que Tá? eu. Gostei, viu? E tem Gostei, acho muitas que eu vou coisas. O próprio favorecer minha YouTube, a mãe gente no único falava. negócio que eu tenho com ela. Adorei. Boa. O próprio YouTube, diferente do Instagram, a gente tava um bate-bola, a gente fez antes aqui. O próprio YouTube, ele permite você viver de renda sem precisar trabalhar, porque tem uma recorrência dos views, né? O Instagram você tem que pagar para trabalhar, basicamente, né? O YouTube é diferente, ele remunera a gente através do AdSense, e eu tenho receita de vídeo feita em 2017, 2018 até hoje. Então tem. Isso é um ponto legal, né? Ter várias fontes de renda, Camila. Várias fontes de renda. Eu acho que nem todo mundo está nisso, a gente está vivendo uma época muito difícil de malemar a pessoa tem um emprego, né? Muitas pessoas perderam o emprego hoje, acho que são 14 Uma coisa milhões que é de importante, desempregados, né? Disso que você falou. Gente, é importante o seguinte, tá? Olha o que o William falou. Foram 15 anos. Não é assim. Eu sou uma eterna. Eu defendo muito a questão de você capilarizar os formatos seus de investimento, porque eu sou investidora também. Mas isso também me nutria, né? Assim, eu sempre gostei de olhar para outros negócios e fazer negócios. Mas você também, para eu poder chegar a esse patamar, vamos dizer assim, eu trabalhei 18 anos lá na operação dos meus negócios de alimentação. E ainda bem, porque foi isso que me deu um senso de negociação, é você atender o cliente ali, ó, tomar um monte de fora, faz parte. E entender quais são os gostos, quais são os comportamentos, como é que ele se porta, formas de você vender. Você está ali no teu dia a dia, é o gastar a sola de sapato que eu costumo sempre dizer. Agora eu fiquei com uma dúvida, William. Exato. Viu, gente? Então, assim, não é fácil. Não, olha, eu vou ter renda passiva, né? Vai ser isso. Não é assim. Por quê? Porque até para você trabalhar dentro do mercado de renda variável, né? De você entender onde é que você vai alocar o teu capital, você também precisa minimamente ou fazer com quem sabe e também estudar minimamente, não é isso? Exato. E a sua analogia vale também, pegando agora o lado do mercado financeiro. Para você ter um salário mínimo do lado de... Aí isso é interessante, o que dá dinheiro, eu sempre falo no canal que dá dinheiro é trabalho, não é investimento. Por quê? No longo prazo, o investimento foi feito para proteger o seu patrimônio do monstro chamado inflação e também maximizar os seus resultados. No curto prazo, para você conseguir um salário mínimo no Brasil, qualquer profissão que você escolher, você vai ganhar um salário mínimo. Para ter R$1.000 de dividendos, olha o trabalho que dá, o patrimônio que você tem que ter acumulado para conseguir R$1.000 de dividendos. Só que as pessoas realmente não têm paciência, é o que você falou, Camila, para construir, e aí acabam indo, por exemplo, para investimentos de alto risco, ou investimentos que não estão alinhados, né? Não tem o suitability dele ali, não está alinhado com o perfil de investidor. Aí a pessoa passa a não dormir à noite porque fez um investimento com dinheiro que não podia, por exemplo, a pessoa vai para investir com dívidas. E explica para o pessoal o que é suitability. Suitability é um teste utilizado no mercado financeiro que verifica a adequação de um determinado grupo de investimentos para o seu perfil de investidor. Então, por exemplo, tem pessoa que se ela vir 5% do patrimônio dela oscilando, ela já não dorme à noite. Agora, se você chegar para a pessoa, lógico que é um padrão, é uma etiqueta, uma rotulagem e não serve para tudo. Eu acho que nesse ponto cabe até a gente abrir mais esse leque, né? Ele tem uma falha, porque ele te categoriza em arrojado, moderado ou conservador. Sendo que todo mundo poderia ter pelo menos uma pitadinha de risco na carteira, porque dizem que o maior risco é você querer não assumir risco nenhum, né? Eu concordo muito com isso. Porque se você vir 5% do seu patrimônio oscilando para o longo prazo, para o dinheiro que você não está precisando no curto prazo, isso vai tirar o seu sono? Tudo bem, se tirar seu sono, não invista. Agora, se a pessoa passa o tempo todo tentando proteger o patrimônio, ela vai morrer na poupança e a poupança perde para a inflação, o dinheiro dela vira pó no longo prazo. Então, eu acho que é se conhecer para não trair o seu perfil de investidor ao investir, mas também estar ciente que não dá para controlar tudo a todo momento. Quem é empreendedor sabe bem disso, né, Camila? Opa! E eu acho Tem que é importante você estar confortável no desconfortável. Exato. Né? E, William,
Seguinte, Exatamente. você tem suas metas hoje, porque assim, você falou, olha, esse pessoal deve estar perguntando, mas por que que eu, né, eu não, já que eu já sou independente financeiramente, por que que eu ainda quero, né, ainda trabalho, etc e tal? Gente, pelo amor de Deus, né? Então, por que que a pessoa tem independência financeira, ela tem que parar de trabalhar? Isso não existe, né? E também, eu acho que é importante, assim, todo mundo gosta de ganhar dinheiro, né? Se vier Exato, ganhar exato. dinheiro com o senso de propósito, com o senso de você estar contribuindo para algo muito maior, poxa, perfeito, né? Que é o que a gente busca, né? Assim, hoje eu falo assim, puxa, hoje eu posso muitas vezes escolher o que eu quero fazer, mas a vida inteira, mas durante um bom tempo, eu tinha que fazer o que eu não queria, e faz parte. Então, você que está aí ouvindo, assim, gente, eu acho que é muito romântico falar, olha, puxa, né, você tem que ir lá e fazer o que você gosta, é claro, mas você também precisa sobreviver. Então, às vezes, você também fazer o que você não gosta faz parte, tá bom? Sim. Vai ter um vídeo no canal falando de aviso para quem tem menos de 30 anos, porque agora a gente está vivendo na época da instantaneidade, que tudo é para ontem, então a pessoa ela nem chega no ponto de verificar qual que é a praia dela, já desistiu muito tempo, porque em redes sociais se propaga muito o lado bom da vida, né, do empreendedorismo, sendo que por trás ali, aquilo é só a pontinha do iceberg, né, Camila? Nós, empreendedores, isso é uma coisa legal de falar sobre plano de... É porque, assim, aposentadoria é uma palavra tão distante da minha vida, mas plano, assim, plano de financeiro é óbvio, né? Que chama de aposentadoria, mas o teu plano financeiro de longo prazo. Como é que você faz essa conta? Acho que explica para quem é empreendedor, né? Porque, né? Se a gente não trabalha lá numa empresa durante tantos anos, etc. e tal, né? A tua contribuição, muitas vezes, né? Assim, você precisa entender como que você vai gerir melhor o teu caixa, na verdade, a longo prazo, para que chegue lá na frente e você seja tão saudável financeiramente que compense as tuas despesas, né? Que você pensa aí sobre isso? Eu adorei que você falar que tá longe de você. Uma vez eu fui numa palestra, tinha um senhor jovem de 93 anos, que ele falou assim: aposentar é jogar pro aposento, eu nunca vou me aposentar. Olha que legal isso. Eu adorei isso, adorei quando eu vi isso. Mas aí que tá. Uma coisa é você ter opção de não parar de trabalhar. Sim. E a nem todos, a nem todos nós vai ser dado esse direito, né, Camila? A gente não sabe o dia de amanhã. A gente pode estar incapacitado físico ou Bom mentalmente. ponto. A gente pode precisar. Pois é, a gente pode precisar de despesa médica e é provável que precise, né, na velhice. A gente precisa estar com uma reserva financeira, ou com um caixa bem feito para não depender do SUS e nem de favor de parente. Eu acho que isso é interessante, porque ao mesmo tempo que a gente fala que está longe a aposentadoria, quanto antes você começar, mais fácil fica, menos você tem que acumular por mês. Então, eu acho que, para mim, é o propósito mais nobre, um dos propósitos mais nobres de educação financeira é você, na fase que você já deu duro, na vida inteira, você não ter a dignidade de ter um dinheiro, não ter, e ficar dependendo de favor de parente e governo, sabe? Mas você Mas eu digo assim, tem não alguma dá para... meta? Você tem alguma meta? Então, eu ia chegar nesse ponto. Eu não gosto muito de ficar olhando números nesse sentido, por quê? Pensa numa empresa. Eu acho que investir tem muito a ver com empreender. Quanto vale a sua empresa hoje? O empreendedor não fica pensando nisso. Por quê? Até porque investimento, se eu ficar pensando, olha, deixa eu olhar a rentabilidade da minha carteira todo dia. Eu vou vender ativos que poderiam explodir lá na frente, só porque eu estou olhando a carteira todo dia, estou desesperado. E empreendedorismo tem a sorte, entre aspas, de não ter essa liquidez, né? Você não tem como saber a todo momento quanto que está valendo o seu empreendimento, graças a Deus, né? Senão o pessoal ia fazer besteira, assim como faz no mercado acionário também. Mas eu gosto de pensar o seguinte, Camila, previdência é igual a ser previdente, né? Não significa plano de previdência privada, pode ser também um dos instrumentos. Eu gosto muito de diversificação. Eu prefiro pensar ao longo da minha vida o quanto que eu posso... eu acho que investir é um jogo de acumular. Investir, para mim, é um jogo de acumular. Então, durante a minha vida, durante todos os meses, o meu plano é acumular e investir em valor, em fundos imobiliários, ações, empreendedorismo, imóveis, ouro, Bitcoin. O que eu conseguir comprar, isso eu tenho expectativa que vai me levar a
a ter uma aposentadoria mais tranquila. Mas veja que é extremamente complexo chegar em número. A gente poderia fazer algumas conjecturas aqui. O problema é quanto vai ser a inflação? Será que meus investimentos vão bater da inflação? Aí eu acho que assim, a gente está querendo ter uma certeza no campo das incertezas. Mas dá para fazer uma estimativa, né? Porque se você faz ali um meio termo, acho que é importante, porque é o que eu faço, né? Assim, então eu tenho metas, né? Eu tinha meta até 40 anos, né? Eu, inclusive, assim, eu acho que eu nunca falei isso, mas eu desde 20 anos eu olhava e falava assim, puxa, eu quero chegar aos 40 anos podendo me dar a opção se eu vou querer me aposentar ou não. É óbvio que é impossível isso acontecer, eu me aposentar, mas a mentalidade era, eu quero ter, né? Eu quero ser financeiramente saudável de forma que cada vez mais eu queira escolher os meus caminhos de crescimento, né? E graças a Deus eu consegui bater isso, assim. Mas veja, tá, gente? É só gastando sola de muito sapato, engolindo muito sapo, a vida não é essa. É importante dizer isso. Mas aí daqui para os meus próximos anos, né, assim, e aí acho que é legal falar assim, por exemplo, eu faço a conta de trás para frente. Então, quando você faz a conta de trás para frente, você tem que fazer uma coisa que seja uma coisa realista, né? A gente já falou sobre isso, principalmente aqui no Essa Vai Render, mas tem que ser realista. E aí você vai fazer uma comparação, né, com o que tem hoje disponível no mercado do teu custo de capital, não é isso, William? Então, para não ficar sem número nenhum, vamos fazer uma conta aqui. Pega o seu custo de vida mensal, que você acha que você vai conseguir se aposentar de novo. Baita interrogação, você não sabe como vai ser, né? A tendência é que seja até menor, pode ser que seja até menor, dependendo da sua fase da sua vida. No futuro, na aposentadoria, você pode ter um custo de vida menor do que tem hoje, depende de gasto médico, depende, é conjectura, né? Pega o custo de vida seu, divide por 0,5%, 0,5% ao mês, e aí essa é a rentabilidade, só que tem que ser 0,5% além da inflação, não é trivial. Então, e aí você pega, por exemplo... Acima da inflação, gente, o que ele está querendo dizer é porque todo ano aquele seu dinheiro que valia X não vale mais X. Que você comprava com R$1, no ano seguinte você não vai comprar mais. Então, esse percentual que ele está dizendo de acima, né, de crescimento, ele tem que ser acima da inflação. Não é isso? Então, para ter R$1.000, você precisa do quê? R$200 mil por mês investido. É isso? Se eu não estou ruim de cabeça? Sim. R$200 mil por mês você precisaria hoje para ter um salário mínimo. Veja, vamos voltar naquilo que a gente falava. Não é trivial ter um salário mínimo. Não é trivial. Em dividendos. Quem não mede não gere, você sabe disso, né? É isso aí. Mas com aquela ressalvinha, né? O que eu posso fazer com relação ao futuro? Eu vou ficar focado, olha, beleza. Eu acho que é uma boa meta você chegar, por exemplo, na aposentadoria com R$1 milhão, pelo menos. É uma boa meta. Mas o que está ao meu controle disso? Eu prefiro focar no dia de hoje e falar assim, ó, o que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar, e aí eu preciso maximizar a minha hora, o valor da minha hora de trabalho, certo? Bom, muito Esse é o ponto, a conta de mais, né? A conta de mais. A conta de menos, eu preciso manter os meus desejos sob controle para que o meu aporte fique maior, que é a diferença entre o que eu ganhei e o que sai no mês. Que é isso que vai deixar a pessoa rica, o pessoal não tem noção disso. É aporte que deixa rico, aporte e tempo. Né? Aporte tempo. Porque se gastar tudo que você ganha, você pode ser o maior milionário do mundo, você nunca vai ter... Você pode ganhar R$1 milhão por mês e gastar R$1.300.000. Exato. E tem vários casos assim, né? Johnny Depp, Mike Tyson, tem caras assim que conseguem gastar R$1 milhão por noite. Né? Então, e aí vem aquele mindset, né? Que educação financeira, 90% é comportamento e 10% é conta, né? Aí a gente fica lá, esse pessoal tá gastando demais. De uma bolsa que eu tava namorando, que eu já sei que eu não vou comprar mais essa bolsa. Tá? Ainda bem que eu tô tendo esse papo aqui com você. Ô, William, gente... Aí a gente fica olhando... Oi, pois não. Então, ó, fala pro pessoal qual é a melhor maneira de você programar um investimento. Qual é a melhor maneira? O que você tem aí de técnica do dia a dia? Coisa simples. Olha, ponto que você falou que é interessante. Muita gente chega no canal e fala assim... Você está gastando, me vem algum gasto, algum post que eu faço, ou quando eu vou viajar, minha família pega uma lancha, aluga uma lancha e vai andar de lancha. Me convida, só falar mais um canal de economia. Convida a sócia, poxa. Claro, com certeza. Pro pessoal que não está entendendo o negócio do sócio, é verdade, né, Camila? A gente é sócio no G2 Capital, né?
que é um pool de investimentos em startups, e a Camila já me deu lucro ano passado, né, Camila? Tá vendo, né, gente? Olha só, viu? Já foi 2 anos. Sensacional. Fez assim, sensacional, sensacional. Tá bom. Essa parte de investimento em startup é muito bacana, é muito legal. E eu acho que a melhor maneira que tem é essa que você fez aí, o que a gente faz aqui também, que é clubes de investimentos pequenos, né? Porque você aportar diretamente numa startup é um risco muito alto que você assume. Agora a gente está com o FIP aí, né, em captação de 100 milhões. A gente fez uma joint venture com a Garinha, a gente criou a G3 Ventures. Muito legal, sensacional, Camila, você arrebenta. Obrigada. E qual que era a pergunta mesmo? Já esqueci também. Como é que eu divido? Não, como que você programa, como que você programa os seus investimentos? Aí que tá, o pessoal acha que educação financeira é não gastar em supérfluo. Eu discordo totalmente disso. Primeiro porque, por exemplo, Camila, eu vou falar que a sua bolsa é supérflua, é para mim e para você. E se isso tem valor para você? Óbvio, ela é necessária. Exato, e você tem dinheiro para isso. Acho que tá perfeitinho, perfeito. Educação financeira é não usar o dinheiro que você não tem em qualquer coisa que seja. Isso aí. Você tem dinheiro para isso e aquilo tem valor para você. Quem sou eu para te dizer? E não é economizando, assim, né? Um cafezinho, alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Eu acho que é importante, assim. Exatamente. William, você colocou isso muito bem, obrigado por ter colocado, pelo seguinte. Eu acho que eu falei muito sobre isso no Essa Vai Render, né? Nas aulas, né? E isso veio contextualizar. Por quê? É você dar um passo que é permitido. Mas, óbvio, você tem que colocar ali para você, gente, um teto, né, de gastos. Agora, se você... Mas deixa eu te sugerir nessa ponta, desculpa te interromper, agora fui eu que te interrompi. Não, imagina. Faz o seguinte, recebe primeiro, aí o dinheiro que você recebeu, paga as contas, separa um pouquinho para investir e depois você gasta livre, fica livre para gastar. Porque nós estamos para fazer outro vídeo no canal falando da prisão de não se gastar nada. Eu acho que o cara mão de vaca, o cara que... Às vezes não é nem mão de vaca. Sabe quando a pessoa vai comprar alguma coisa no supermercado e tem aquela angústia interior de saber se tem dinheiro ou não? Eu acho que isso é tão grave quanto o perdulário que gasta tudo. Então, o jeito que eu encontrei para mim, que eu aconselho as pessoas, de novo, né? Educação financeira não tem certeza de nada, veja se é apropriado para você. Pegue o seu dinheiro, pague as contas, separe algum percentual para você, ou pagar as dívidas, que é o que eu chamo de despesas financeiras, né? Ou você vai pagar a dívida ou você vai investir, e o resto, pelo amor de Deus, gaste. Olha que contrassenso. Uma vez eu fui num evento de uma empresa, me perguntaram assim, William, como é que a gente faz para não gastar com bobeirinha? Eu falei, quem te falou que você não precisa gastar com bobeirinha? Você vai viver a vida inteira como um miserável para morrer como rico? E às vezes deixar dinheiro para os seus filhos, eles brigarem na hora de dividir sua herança. Eu penso muito nisso também. Eu acho que não é educação financeira isso. Eu acho que educação financeira é manter uma vida saudável e compatível com a sua realidade. Perfeito. E William, me perguntam muito assim, Camila, eu tenho dívida, mas eu recebi aqui um dinheiro, enfim, às vezes de rescisão, etc e tal. Eu faço o quê? Quito as minhas dívidas ou abro um negócio? Pois é, ou investe, né? Que também poderia ser uma opção. Se você for olhar financeiramente, isso que é legal, a educação financeira não é só financeiro, não é só matemática. Se você olhar financeiramente, quase sempre vale a pena quitar e você começar a partir dali. Por exemplo, investir e até empreender também. Não tem empreendimento que te dá dinheiro igual taxa de juros de banco, não. Não tem. Nem empreender e nem investir. Agora, de repente, Camila, com aquele dinheiro você ia conseguir fazer um colchão financeiro, sabe? Se precisar de dinheiro de uma hora para outra, você teria de onde tirar. Então, às vezes, compensa muito você analisar aquela dívida versus a sua necessidade de liquidez. Sim, eu quito a dívida, financeiramente estou legal, eu durmo com a cabeça no travesseiro sem pensar em ter dívida nenhuma. Ok, lindo. Só que você não sobrou R$1 no seu bolso. Precisou de uma despesa médica, você cai de novo em dívida. Entende? Então, tem um lado financeiro que matematicamente sempre vale a pena quitar, mas tem um lado psicológico também e necessidade de liquidez de curto prazo. Você tem algum dinheiro ali para você fazer, ou de repente, vamos pensar, o cara tem um financiamento imobiliário e ele fala, William, espero quitar aqui para eu começar a investir na bolsa. Financeiramente é isso. Só que o cara vai ficar 15 anos para começar a comprar alguma ação? Entende? Tá claro. Eu acho que tem que ter um meio termo ali para você manter... mitigar o risco, ter alguma necessidade de liquidez ali pronta para você usar, até a reserva de oportunidade, um caixa para você usar em
em outro empreendimento, ou até caixa de empresa, né, Camilo? Que você sabe mais do que eu, que tem que ter capital de giro. Então, eu vou quitar e vou ficar zerado aqui, como que eu faço, né? Que aula, hein, pessoal? Que importância, viu? Assim, eu acho que é importante a gente falar, né? Não só porque ele é especialista modal mais, mas eu acho que o mais importante é porque ele também é um empreendedor, e o mais importante é pé no chão, então é vivência na prática. Não é assim, não é só um educador financeiro, né? Ele traz esse lado também como empreendedor. E como que ele conseguiu, né, chegar até esse momento que você chegou, né? Então, assim, quero super te agradecer, tá? Parabéns e obrigada por você estar com a gente, obrigada que você está com a gente aqui no Modal Mais, no Essa Vai Render, tá? Quero dizer assim, suas últimas 2 palavrinhas aí pro pessoal que está assistindo e para aprender mais 2 segundinhos com você. Sensacional, Camila. Eu que agradeço a sua receptividade, aí, o convite de vocês, do Modal também. Contem sempre comigo. Eu acho assim, o pessoal não queime etapas. Em educação financeira, o atalho atrasa a sua vida. Não queime etapas, tá? Tem muita gente devendo, usando o cartão de crédito indiscriminadamente. Se você tem vários cartões, beira o imponderável de se medir e controlar, que é o que a gente está falando aqui, né? Medir e controlar. Eu, particularmente, se você jogar para mim 3, 4, 5 cartões na minha mão, fala controla, eu falo, sem perder meu nível de sanidade mental, eu não consigo fazer isso. Então, simplifica as coisas, não busque atalho, sabe? E aí é por isso que muita gente acaba, inclusive, caindo em golpes, né? Em pirâmides financeiras, porque a pessoa quer ter hoje o que... Quer ter a fórmula mágica. O que precisa... Exato, para ganhar dinheiro. Infelizmente, não tem, né, Camila? Tanto no empreendedorismo, como também na parte de investimentos, não tem fórmula mágica para ganhar dinheiro. Tem sim, o pessoal fica olhando muito. E investimento, o cara quer o elixir dourado ali, o cara quer qual o melhor investimento que pode aparecer para mim. Só que o melhor investimento não... Lembra que a gente falou de suitability? O melhor investimento não serve para ele. E se servisse, ele não poderia colocar todo o capital da vida dele em um investimento. Então, diversificação, paciência e longo prazo. Sei que é difícil, sei que é chato, não é nada nobre a gente ficar falando isso aqui, né? Mas eu acho que a gente tem que trilhar o caminho certo de prosperidade baseado numa sustentabilidade de longo prazo, né, Camila? William, muito obrigada, tá? Dá um beijo aí na sua família toda. Bom te ver. Obrigado, eu que agradeço. Beijo para você, Camila, igualmente. Muito obrigado. Tchau. Então, pessoal, é importante, né? Por quê? Você vê, o William trouxe a questão do longo prazo, né? Pode parecer chatinho, mas isso muitas vezes é o teu sabotador lá falando. Eu, por exemplo, como investidora em startups, assim, se eu não entender que é pelo menos 6 anos, olha isso, tá? 6 anos que eu posso ter o meu capital multiplicado e que eu também posso perder, na verdade, a possibilidade de eu perder é muito maior do que a de eu ganhar, que é muito maior do que eu de fato, eu ter aquele retorno, né, multiplicado, porque essa é a realidade do investidor anjo, da indústria de venture capital, mas é longo prazo, pessoal. E muitas vezes, assim, a gente recai no erro de que a gente queria as coisas muito a curto prazo. E veja, eu não estou dizendo que você está certo e errado, mas eu estou dizendo que quando você pensa cada vez mais em capilarizar os teus investimentos, você pode estabelecer lá as tuas metas mais de longo prazo, metas mais de médio prazo e metas mais de curto prazo. Pessoal, obrigada por estarem aqui comigo, obrigada por mais um Essa Vai Render. Um beijo.